Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 23 de setembro de 2024, nós vamos para a 28ª parte da série Conspiração Gênesis 6. Estamos chegando na reta final, mas, né, novamente, vale a pena, é um livro muito bom, recheado de informação. Então, se você não começou a assistir desde o começo, volta lá, tem bastante material, assim, né, a gente não desperdiça, tá bom? Antes da gente começar, claro que eu tenho uns recadinhos para vocês. Olha só, pessoal, tá chegando o Dia das Crianças, não perca a oportunidade de você dar quadrinhos para elas, tá? E para você também, tá? Isso aqui, pessoal, no resto do mundo adulto lê, porque principalmente os que eu faço são roteiros de cinema que eu mesmo escrevi e adaptei para quadrinho. Então você lê como se estivesse vendo um filme, literalmente. Inclusive o Lambo e o Knock Me Out, ó, eles têm trilha sonora no Spotify, tá bom? É isso aí. Então você lê e ouve a música, cria a sensação de estar vendo um filme. Então, olha só, o último que eu lancei, o Lambo, uma história incrível para quem, né, todo mundo que curte animal, para você ler com os seus filhos, com os seus sobrinhos. E é igual o desenho da Pixar que adulto também assiste e curte. Então você vai se divertir, vai dar risada, vai se emocionar, tá bom? Não perca. Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, aqui sobre tudo que você queria entender a respeito de tecnocracia, nova ordem mundial, sociedades secretas, escatologia, cibernética, pós-humanismo, tudo isso que está acontecendo aqui, pessoal, está tudo explicadinho, com muita pesquisa, mas de uma forma divertida, com muita ação, com uma trama incrível. Então não perca essa trilogia. Temos Um Outro Dia, que é sobre as armadilhas que os jovens têm que enfrentar quando eles entram na maioridade, quando entram na faculdade. Então falamos de temas como droga, como dependência química, né, abuso sexual, doutrinação política. Tá? Ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com essa história. Muita gente me escreve depois falando, olha, né, eu dei de presente para alguém que precisava. Eu recebo mensagem de gente que leu e falou, poxa, me fez refletir. Então é uma história muito legal. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo do MMA. Então, se você gostou de Cobra Kai, se gosta dos filmes dos anos 80 como Rock, Karate Kid, né, o Grande Dragão Branco, todos esses filmes que usam o cenário, né, o pano de fundo das artes marciais do MMA, você vai curtir demais. É uma história de amor, como o Rock, na verdade, é uma história de amor. Tem trilha sonora, é uma história incrível, vale a pena. E a gente fecha com o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico alucinante, ação sem parar, a gente falando da natureza do mal, como vencer o mal, né, como ter resiliência e superar os desafios. Então aqui realmente é eletrizante, vale a pena demais, tá? Com uma mensagem obviamente de redenção no final, mas vale a pena demais, a jornada é incrível. Então, pessoal, todo esse material você adquire diretamente comigo, tá? Não é pela Amazon, não é Mercado Livre, não. Pelos meus canais, tem o meu site felipefolgose.com, tem o meu Instagram que é @felipe_folgose e a página do Aurora HQ no Facebook, tá? Então, qualquer um desses caminhos você fala comigo e eu explico como que você adquire, quer dizer, no site é automático, né? Mas tudo isso está aqui embaixo na caixa de descrição, os links, você escolhe, né, como você preferir, tá bom? E eu envio para vocês como uma dedicatória, um autógrafo para qualquer estado do Brasil, outros países também, chega tranquilamente, tá bom? Então entre em contato, vai ser um prazer enviar para vocês. Aproveite também, clica no sininho aqui do canal, se inscreva, tá bom? Para você estar recebendo sempre conteúdo. E aqui embaixo, junto com os links, né, do site, do meu Instagram e do Facebook, tem o link do Odyssey, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, e o link do Subscribestar, que é para quem quiser se tornar apoiador do canal. Então, se você gosta do canal, quiser apoiar, muito obrigado, eu agradeço pelo Subscribestar e também já agradeço quem apoia, né? Todo mundo que está comigo aí há alguns anos, muito obrigado. Então vamos retomar aqui, pessoal. Paramos no capítulo 77, então ele vai falar um pouco sobre o Rosa Cruz, tá? Então ele fala assim, olha, quais autores chaves, né, na Idade Média usaram as suas ideias revolucionárias para acelerar a formação de sociedades secretas, especificamente as Rosa Cruz, né? O que o papel dos Rosa Cruzes, né, que papel eles têm na conspiração Gênesis 6. Então, ele fala aqui, nós temos 5 autores famosos, Thomas More, de 1477 a 1535, o Abbé Rabelais, né, o que o pessoal conhece geralmente como Rabelais,
né, em todos, né, de 1494, 1553, ele fala o Abade João Valentim Andréa, depois ele fala o Robert Flood e o Francis Bacon, né? Claro, né, o Francis Bacon que viveu de 1560 a 1626. Então ele fala o Sir Thomas More, ele escreveu um livro chamado Utopia a respeito de uma ilha mágica, né, se referindo à Atlântida, governada por uma sociedade comunista, onde todas as religiões eram toleradas e onde todos eram livres para cultivarem as suas capacidades intelectuais. Então, né, olha só, todo esse conceito que depois o Marx vai falar da utopia marxista, tudo isso remonta, pessoal, essa ideia desse mundo antediluviano, esse mundo Atlante, né, comunista, né, o próprio Platão era comunista, né. O Rabelais, né, que era um maçom e era um místico, ele apresenta uma sociedade com uma constituições de homens livres, né? Então free masonic, né? Free mason. Então sempre essa ideia, não, nós somos livres, né? Livre para fazer o mal, na verdade, né? No seu livro Gargantua e Pantagruel, né? Uma coleção de histórias falando sobre gigantes, né? Olha só, que eles tinham uma linguagem chamada legominista, né? E essa linguagem, esse legominian, né? É muitas vezes usado pelos místicos, tá? O Abade João Valentim Andréa, né? Ele escreveu um livro chamado A Reforma Universal de Todo o Mundo. E ele era um grão-mestre do Priorado de Sião, tá? O Robert Flood, considerado né, um escritor de sucesso, mas ele era um alquimista também, né? Ele era um defensor da Ordem Rosacruz e fundador de várias sociedades Rosacruz em Londres, tá? Ele era cabalista também e também era grão-mestre do Priorado de Sião. E finalmente nós consideramos, né, vamos aqui analisar o famoso, o notório, o Sir Francis Bacon, que escreveu, né, o livro The New Atlantis, né, que era, vamos dizer, uma história de uma república liderada por uma sociedade secreta de intelectuais, né, na área das ciências, tá? Então, já basicamente é o modelo que seria, ele já prevê basicamente os Estados Unidos como sendo, né, um novo modelo da Atlântida, como a Atlântida tinha sido, né? E também já previa essa questão da tecnocracia, do que? De um governo controlado por cientistas, né? Não é democrático, né? É um governo, não, eles que são os sábios, eles que têm, vamos dizer, a capacidade de controlar a sociedade, né? Então, os membros dessa sociedade secreta referiam uns aos outros como irmãos e eles eram completamente devotados à liberdade filosófica para melhorar as condições, né, das pessoas e avançar a sua verdadeira religião, né? Sempre quando falam true religion, né, não é, obviamente não está falando para eles do cristianismo, está falando do luciferianismo, né? E o Bacon, ele era membro da Ordem Rosacruz, né? Ele fala, nós também devemos adicionar, né, o Marsilio Ficino e a influência dele na sociedade medieval, né? Os apoiadores do Ficino era a família Médici da Itália, né, lá em Veneza, a família Médici, que, né, é famosa, né? E ele fundou uma sociedade neoplatônica em Florença, né, por volta de 1460. E a filosofia dele era, né, vamos dizer, influenciou gerações, né, seguintes e pessoas como Cornelius Agrippa, o próprio Thomas More e Rabelais, né? O Ficini foi o primeiro a traduzir para os Médicis, né, os textos do Platão do grego e textos neoplatonistas e hinos ofíricos, tá? Material esotérico. Então é basicamente um dos responsáveis pelo renascimento. O renascimento do quê? Do paganismo greco-romano, né? E material esotérico que datava
até o Egito Antigo. Tá? Então, o Fitini ele desenvolveu uma filosofia sincretista, né, ou sincrética, inspirada no zoroastrianismo, nos ensinos de Hermes Trismegistus, de Ofírios, de Pitágoras, de Platão, a Cabala, né? Então ele escreveu tudo isso no Manual da Filosofia Moderna. Então, de novo, né, pessoal, naquela época eles reetiquetavam ocultismo como filosofia. E depois, né, após o iluminismo, né, eles já não chamavam mais de filosofia, mas chamavam o quê? De ciência. Então, então a alquimia toda daí virou ciência no iluminismo, né? Então, somando esse movimento sincretista, uma outra sociedade secreta, ela estava predisposta, né, vamos dizer, a ajudar a maçonaria né, e o rosacrucianismo. Então, ele falou, Henry Collins Agrippa, né, o nome mágico dele era Cornelius, mas o nome verdadeiro é Henry Collins, ele fundou vamos dizer, como se fosse um sindicato dos magos, tá? Em inglês é Guild of Mages, né? Então era né, um guild, às vezes é a mesma conotação de sindicato. Em 1510, ele estudava as ciências proibidas e os seus membros eram mestres em mágica e em alquimia. Então essa liga de magos, né, esse Guild of Mages, de acordo com um manuscrito de Michael Mer, lá também da mesma época, né? Esse Michael Mer viveu de 1568 a 1622. Isso, né? Essa liga né? Gerou, vamos dizer, os Irmãos da Cruz Dourada, uma fraternidade alemã em 1570, tá? Que também é um desdobramento dos Rosa Cruz. Então, a tal da Irmandade da Serpente, que é a que permeia, né, é a mais antiga de todas, ela está conectada com todas essas ordens, né, inclusive com a Ordem Rosa Cruz. Né. O seu pensamento esotérico foi o clímax, né, do pensamento alemão ali do século XVII, e também é a raiz do ocultismo nazista, que viria, né, séculos depois, gerar no nazismo. Né? Então, essa era a época dos manifestos Rosacruzes, né? e do iluminismo Rosacruz. Tá? Durante o século XVIII, a Alemanha era, vamos dizer, um campo fértil para formas esotéricas da maçonaria que incluíam membros como o Frederick Wilhelm II, tá? Que foi rei, né, czar lá, Kaiser, desculpa, né? Na verdade, então, a organização britânica Rosa Cruz de 1888 e a Ordem Teosófica da Golden Dawn, né, também estão diretamente ligadas com essas origens germânicas, né? Incluindo membros famosos como William Butler Yeats, que muita gente acha que é só poeta, né? O Yeats, os poemas do Yeats, e o próprio Aleister Crowley, né? Todos também fizeram parte, né, dessa tradição, né, oculta, né? Então, meio século antes, o escritor britânico e ocultista e propagandista Rosa Cruz, o Edward Bulwer Lytton, ele agiu como um conduíte, né, do esoterismo germânico, escrevendo um livro chamado História Estranha, né, o Strange Story, que promovia os pensamentos místicos e o conceito do vril. Né? Talvez você já tenha ouvido que na Alemanha também tinha a Sociedade Vril, que também vários nazistas participavam da Sociedade Vril. Né? E que, né, tinha o conceito ali da raça mestre, né, da onde que viriam os pós-humanos, os supermans, né. Estão vendo como tudo isso está conectado, pessoal? Então, os Rosa Cruz são uma organização que, né, segundo a mitologia deles, foi fundada pelo
o Christian Rosenkrantz, né? Ele supostamente estabeleceu o rosacrucianismo em 1378 para iluminar a humanidade, né? O objetivo era espalhar a gnose para todo, né, todos os seres humanos. Então Rosenkrantz ele estudou todas as formas de misticismo conhecidas, né, pelos adeptos naquela época, né? Inclusive não só na Europa, mas, né, no Oriente também. Então ele escreveu dois livros conhecidos, o Frama Fraternitatis e a Descoberta da Fraternidade da mais nobre ordem da Rosa Cruz, né, que foram publicadas de forma póstuma em 1614 e 1615 na Alemanha. Esses dois livros pequenos que contêm menos de 25 páginas cada um, são conhecidos como os Manifestos Rosacruzes, né? Então, após retornar para a Alemanha, né, vindo de suas viagens místicas, o Rosenkrantz formou uma pequena fraternidade. Essa pequena fraternidade começou com 4 membros e desses 4 viraram 8, né, e todos eles foram enviados, né, para o mesmo modelo que depois o Adam, né, Bauer lá, o Rothschild, né, da família fez com os filhos dele de mandar para várias cidades europeias. Eles também foram enviados para várias cidades europeias para o quê? Reformar e transformar o mundo. Então em 1604, né, o túmulo do Christian Rosenkrantz, né, foi encontrado 10 anos antes da publicação do livro Frama Fraternities, né? Foi o abade, né, de Adelsberg, do convento de Adelsberg, né, o João Valentina Andrea, né, que provavelmente se tornou o verdadeiro fundador do Rosencrucianismo, né, quando ele publicou os livros do Rosenkrantz, né? Então, em 1616, né, o Valentina Andrea, ele de novo publicou outro trabalho Rosa Cruz chamado O Casamento Alquímico de Christian Rosenkrantz, tá? E todas as publicações, né, do Andrea, as publicações do trabalho do Rosenkrantz tiveram um grande sucesso, né? Mas de acordo com... E até hoje, pessoal, todo mundo que está aí tanto em satanismo quanto em Wicca, em bruxaria, leem essas obras aqui, tá? Eu já li o Manifesto, li o Casamento também. E tem uma linguagem, obviamente, cifrada, né? E ele continua aqui, bom, falando assim... mas de acordo com alguns historiadores maçônicos, o Rosenkrantz não existiu, na verdade. Ele foi, né, concatenado, foi um personagem criado por essa sociedade, né, oriunda dos templários, que, vamos dizer, criaram um ghost, não, vamos dizer, um autor fictício, né, um codinome, né, um alias, né, como fala em inglês, para, né, promover os ensinamentos deles. Então, segundo eles, o Rosenkrantz era um personagem criado pelo Valentina Andrea como sendo uma figura mística e arcana, né, para criar esse movimento sincrético e estabelecer uma perfeita utopia social baseada, né, na fé mística e na ciência da razão. Então, em 1623, o Rosacrucianismo fez o seu primeiro aparecimento subversivo, né, sob o nome do colégio, né, o colegiado dos irmãos Rosa Cruz, né, dizendo possuir o perfeito conhecimento do Altíssimo, né? Óbvio, nunca falam Deus, nunca falam, né, Jesus, tentam usar sincretismo, não, é a Rosa Cruz, né, é a rosa que floresce na cruz, enfim. Essa nova irmandade foi formada por 36 misteriosos membros, né, no seu centro. Eles são conhecidos como os invisíveis, tá? E a gente, né, não tem como deixar de notar a similaridade desses invisíveis com
Colégio Invisível, criado 20 anos depois na Inglaterra e na França, tá? Ambos formados por Rosacruzes e maçons, e vai ser a base da Royal Society na Inglaterra, né? O Invisible College, tá? Então, né, ele está destrinchando bem aqui para a gente ver historicamente como que uma coisa deu, né? Uma coisa gerou a outra, né? Então, a Irmandade da Serpente, ela era muito, né, astuta, né? E da mesma forma como o secto perfect dos catares, né? Eles lidavam também com medicina, eles, né, estudavam o corpo humano, eles eram alquimistas, né? Então, o rosacrucianismo foi integrado no movimento maçom em 1760, no mesmo ano que a Royal Society, né, começou. Então, o rosacrucianismo tem sido, vamos dizer, responsável por exercer uma enorme influência sobre a maçonaria. Os Rosacruzes transformaram a maçonaria de operativa para especulativa, tá? Um dos responsáveis, né? O que é isso? Então, não é simplesmente a técnica de construir catedrais e construir, né, palácios, né, operativo no sentido de realmente construir, né? Que, óbvio que dentro disso já tem muita coisa oculta na própria questão da arquitetura, do padrão matemático, do padrão vibracional, mas o especulativo, então, realmente fazendo analogias, nós temos que construir o homem, o novo homem, o homem interior, entendeu? Então, fazendo analogia com, né, a construção física para, não, nós temos que nos aperfeiçoar para chegar à apoteose, para chegar à divindade, né? Então, de acordo com um outro autor chamado Gittins, conforme a aristocracia começou a dominar a maçonaria durante, né, o iluminismo, a maçonaria especulativa ganhou um novo lugar, né, com o pensamento progressista junto com a Royal Society, né? Nesse espírito, então por quê? Porque eles sempre falavam, se vendiam como pessoas inteligentes. Então, basicamente, eles já começavam a criar essa dicotomia, não, né, o cristianismo é de gente ignorante, né, uma fé ignorante. Quando Paulo fala que não, que a nossa fé é uma fé racional, né? Mas não, então nós que vamos conhecer os segredos da ciência, os segredos da física, os segredos da matéria, e assim vamos, né, obviamente, magia, o que é? Manipulação da realidade, manipulação da matéria, imposição da vontade sobre, né, a matéria a princípio, mas no final é sobre os outros, né? Então, basicamente, os outros servem como matéria, material para você impor a sua vontade. Isso é satanismo puro, né? Mas, bom, então, nesse espírito, né, eles entenderam que eram, na verdade, os Rosacruzes que fundaram, né, a Royal Society e o Invisible College, com a ajuda da maçonaria, né? Então, daquele grupo dos invisíveis, né, acabou formando o Invisible College e, junto com, né, maçons, formaram a Royal Society. E a missão era reconstruir a Casa de Salomão, né, esse templo idealístico, né, um templo para as ciências, né, que foi concebido tanto primeiro pelo Francis Bacon e pelo Thomas More, né? Originalmente, desculpa, o Thomas More primeiro do que o Francis Bacon, né? Mas essa ideia de... Isso eles, em cima da questão de Salomão, não como, né, o Salomão... E a gente sabe que, né, Salomão, a Bíblia fala, foi o homem mais sábio, porque ele, né, pediu sabedoria a Deus, e ele teve o começo da sua história, do seu reinado abençoado, mas ele o que? Apostatou, né? Ele acabou, por causa da influência das muitas mulheres dele, de outras culturas, ele acabou seguindo os ritos pagãos delas. Né? Então, isso eles não, né? Para eles, na verdade, isso é positivo, né? Inclusive tem a clavícula de Salomão, que não é de autoria de Salomão, mas, né, é sobre mais um livro de grimórios, né, de tecnologia, de como que você controlar demônios, controlar daemons, né, para que eles te obedeçam.
Quem que está obedecendo quem, né? Então, originalmente, né, os alquimistas e membros dessa quase filosófica organização buscando a pedra filosofal, o elixir da imortalidade, né, diziam que o Christian Rosenkreuz era o fundador, né, e os Rosacruzes eram amantes da química, né, eles eram alquimistas que buscavam transmutar o metal em ouro, né, e produzir o elixir da imortalidade. Só que sim, pessoal, tinha uma prática da matéria, mas eles partiam muitas vezes da matéria para a parte espiritual. Então é como se nesse processo, né, esse processo de decantação, tem o negreto, né, tem toda aquela... Enfim, não vou entrar aqui na questão, mas é como se o próprio alquimista estivesse passando por um processo interno. E isso está ligado também com a questão toda de magia sexual que eu falei, de, né, elevar a Kundalini, de sublimar o esperma, né? Então, não é só a questão, né, quando a gente lê esses textos, não é só... quando estão falando de elementos químicos, muitas vezes isso é uma analogia para uma alquimia interna também, tá? Então, segundo eles, disso, de novo, né, atingir a imortalidade não através do arrependimento e de confessar Jesus como Senhor e Salvador, né, de reconhecer que a gente precisa ser salvo por Deus, não, é tentar se salvar, né, através de magia, né, que magia é um tipo de tecnologia, é um tipo de ciência, né, é uma ciência aplicada, né, você tem ali uma série de padrões, igual um experimento científico, um ato mágico, um ritual mágico também, você tem uma metodologia que você tem que seguir. Então, vocês estão entendendo que o processo é o mesmo? Então, os alquimistas, eles eram Rosacruzes que adotaram metais e a sua transmutação, né, para o elixir da vida e os seus solventes universais como símbolos. O rosacrucianismo é uma filosofia hermética secreta, né, baseada nos ensinamentos de Hermes, que é Tote, que é Enoque, né, o Enoque não o que foi arrebatado, o Enoque maligno, né, que é considerado o pai da alquimia, né? Então os Rosacruzes são filósofos químicos que juntaram religião com os segredos, né, alquímicos. Então, e a alquimia tem a mesma origem do xamanismo, né, dos feiticeiros, né? Então a máxima, né, as above, so below, né, vamos dizer, um modo, né, um lema Rosacruz, né, que é, pessoal, tentar roubar inclusive o que Jesus falou, né, que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu, mas eles tentam pegar isso num outro conceito, assim, de ser o macrocosmo com o microcosmo. Então, o Adam Kadmon, que é o homem do universal, para o homem local, né? E muitas coisas, pessoal, eles pegam realmente de coisas que existem na natureza, eles estudam a natureza, né? Mas uma coisa é a verdadeira ciência deveria ser ver o que Deus fez e ver o padrão da natureza, ver, né, o número de ouro, né, a Fibonacci, todas essas coisas, e não tentar manipular a natureza para o seu proveito, né? Novamente, em rebelião a Deus, né? Então não é que coisas que eles tratem são falsas, o problema é a aplicação como eles fazem, o objetivo como eles fazem, né? Do que, de novo, querer subverter a vontade de Deus, né? Fazer as coisas à revelia da vontade de Deus. Então, os Rosicruces, né, eles, na verdade, remontam até 3.500 a.C. na Mesopotâmia, né? Era a famosa marca de Caim, identificada na linhagem real, né, do Sangreal, né, particularmente denotando, né, a linhagem matriarcal, né, que é o útero materno, né, que passava essa linhagem, que o útero como sendo analogia para o cálice, né,
E esse tipo de Graal, né, ele era a perpetuação da linhagem matriarcal do dragão, da sucessão do dragão, tá? Então, o símbolo, né, dos Rosa Cruz, que é a cruz com a rosa, né, é similar também aos templários, né, eles usavam também esse emblema, né, não só aquela cruz de Malta, né, mas, né, era um símbolo da marca de Caim, né? Lembra que Deus marcou Caim com um sinal para que depois que Caim matou Abel, para que, né, as pessoas não vingassem e não matassem Caim, né? Então os templários, eles adotaram o nome Rosa Cruz, né, junto com a alegoria, né, do pelicano, que ele, para alimentar, né, os seus 6 filhos, ele come do seu próprio peito, tá? E verte sangue. Tudo isso é uma simbologia, né, maçônica e Rosa Cruz também. Então, o rosacrucianismo é feito, né, de duas palavras, rose e crux, né? Palavras em latim que significam a cruz rosa, né? Então, ros significa orvalho, tá? Que para os alquimistas é o solvente do ouro, ou o elixir. Cruz, em latim, também equivale à luz, né, numa interpretação alegórica, porque a figura né, da cruz tem 3 letras da onde lux é derivado, né? Então, lux, né, é a raiz de palavras que derivam como luz, né, e como Lúcifer também. Alternativamente, crux é o hierogrifo alquímico para a luz, tá? Então, seria, vamos dizer, o verdadeiro elixir da imortalidade, a luz, né? Outras fontes definem Rosa Cruz como rose, né, como eu falou, como orvalho, e crucus significando copo ou cálice, né? Então, fazendo menção ao cálice sagrado e o consumo ritualístico de sangue, né, que deriva de lendas atlânticas, né, e do consumo antediluviano do fogo estelar, tá, ou da estrela de fogo, também conhecido como a menstruação do dragão vermelho. Então, por isso que até hoje, pessoal, tem, né, recentemente a gente viu aí uma modinha nas influências, né, passando sangue menstrual na cara. Tudo isso remonta a né, essa questão bruxaria que o Aleister Crowley praticava, né, os cakes of lights, ele chamava bolos de luz. Então, tem que comer sangue menstrual misturado com esperma. Desculpa, é nojento, né, pessoal? Mas pra vocês verem né, como esse pessoal, né, pensa. Então, o Grail, né, o Graal, alegoricamente para o Priorado de Sião, representa o aspecto feminino da natureza, tá? Com o símbolo, né? Esse símbolo, né? Esse V, né? Que também representa um cálice e também o planeta Vênus, tá? Esse antigo hieroglifo, né, que lembra um cálice, né, é uma alegoria para o ventre feminino, né, da linhagem real matriarcal que descende das deusas, tá? Então, mais uma vez, todos esses símbolos secretos e alegorias, né, elas conectam
para a linhagem ali dos Nefilins, né? E para a imagem que liga ao dragão vermelho, né? Satanás. E a estrela de 5 pétalas, né? Que é um tipo de pentagrama, né? Dos Rosa-Cruzes, é um símbolo da reencarnação, porque ela consegue frutificar sem ser polinizada, portanto, ela pode morrer e renascer identicamente. Né? Segundo um autor Brown aqui, essas 5 pétalas elas foram modeladas, né, para representar o pentagrama como sendo a estrela de Vênus. Então, pessoal, tudo isso a gente tem que entender que é um símbolo dentro de outro símbolo, dentro de outro símbolo, né? São camadas de codificação, né? Até a gente chegar realmente no que eles querem falar, né? Então, a rosa mística, né, ela faz referência às propriedades misteriosas do planeta Vênus. E Vênus, né, é uma alegoria a Lúcifer, porque é o primeiro planeta que aparece, né, quando é a estrela da manhã, mas não é Jesus Cristo, tá? E também né, quando você vê no zodíaco, né, vamos dizer, a órbita de Vênus, ela forma também um pentagrama, tá? Quando você vê o movimento de Vênus, ele forma um pentagrama. Então, na maçonaria, né, essa rosa de 5 pétalas, ela está relacionada com essa órbita, né, esse desenho que Vênus faz na órbita, né? E a maçã também é referida como a fruta de Vênus, né? Não é, a Bíblia nunca fala que a árvore do conhecimento é uma maçã, tá, pessoal? Né? Que isso é uma coisa que eles foram colocando, tá? Em nenhum momento a Bíblia fala que né, a maçã é a árvore, é o fruto da árvore do conhecimento. Mas essa tradição vem desse sentido do que porque metade da maçã, quando você corta a maçã, né, no meio, você tem um desenho, né, que é semelhante a você corta a maçã não assim, mas assim, você vê que ela tem quase que um pentagrama, também é parecido com o desenho da órbita de Vênus, tá? Vocês estão vendo como, né, tudo está conectado? Então, Vênus traça um pentagrama perfeito, né, a cada 8 anos no céu. Né? A elipse de Vênus no céu forma, né, esse desenho de um pentagrama. Né? E né, esse desenho muitas vezes está projetado nos templos maçônicos, no teto dos templos maçônicos. Né? Essa estrela de 5 pontas também é a marca do fundador, que o fundador do Invisible College, né, o Robert Morey, ele adotou, tá? Representa a maçonaria e o rosacrucianismo, né? E também é usado em outras organizações místicas, né? Então você tem, né, esse pentagrama usado em muita coisa, né, pessoal? Então, o gnosticismo usa o pentagrama também e, inclusive, né, o satanismo usa o pentagrama invertido, né? Mas é para eles o símbolo para eles do grande geometrista do universo, né? Grande arquiteto do universo, Lúcifer, né?
Então, o pentagrama é encontrado em várias culturas ao redor do mundo, né? O autor aqui, né, ele fala: eu acredito que o pentagrama é um dos símbolos elementais, né, que remontam desde da época pré-diluviana, né? De acordo com um autor chamado Greer, né, a sociedade pitagórica, né, que também é da serpente, usava o pentagrama como um sinal secreto de reconhecimento. Inclusive, tem um desenho, pessoal, do Disney, tá? Que se você entrar no YouTube você consegue assistir, onde o Pato, é um desenho dos anos 50, onde o Pato Donald ele é um discípulo de Pitágoras, ele mostra um pentagrama na mão dele como sendo um passe, né? Uma palavra, um código passe, né? Para ele entrar dentro da sociedade. Então, vocês veem que é no desenho do Disney. Bom, o Disney era Demolay, né? Ele era maçom também. Mas bom, vamos continuar aqui, né? Então, já na Idade Média, né, o pentagrama encontrou o seu lugar como um símbolo mágico, né, e poderoso, sendo identificado como um emblema do satanismo por o ocultista francês Eliphas Lévy. Né, o Eliphas Lévy, que eu já li também livros dele, o Grande Arcano, né, procurem no meu vídeo aí, né, nos meus vídeos aqui. Então, né, ele fala que o Wicca e o satanismo do século XX adotou o pentagrama, né, como, né, também fonte, né, influenciada pelo Eliphas Lévy, e é isso, né, pessoal? Portanto, o rosacrucianismo é um sistema, vamos dizer, elusivo, né, enganador, né, de misticismo, fundado também sobre a Cabala. Os acadêmicos esotéricos, né, eles ligam a maçonaria especulativa, que é também o rosacrucianismo, com a Cabala, tá? Que é, vamos dizer, esse lado, o esoterismo judaico, né? O Mackey, o outro autor, ele escreve que o rosacrucianismo, todos eram teosofistas, né? Que estudavam doutrinas de anjos e demônios, de elementos e da influência dos corpos celestiais sobre o homem, que é a astrologia, né? Números mágicos, que é a numerologia, né? E outras práticas, né? Então, os Rosacruces, eles foram os primeiros, vamos dizer, ele fala que os Rosacruces foram os primeiros cientistas e os últimos bruxos ou feiticeiros. Então, né, eles que basicamente fizeram essa transição, né, do mundo antigo, de tudo aquilo que era considerado feitiçaria, bruxaria, né, para, vamos dizer, dar uma nova roupagem, agora passar a chamar de cientista. Tá? Então, ele também diz que os Rosacruzes, eles orgulhosamente dizem que conseguem falar com demônios e com anjos caídos, né? Com guias espirituais, com avatares. Então a Ordem Rosacruz é considerada vamos dizer, né, um grupo dos grandes adeptos que detêm do conhecimento, poder e sabedoria que essencialmente os tornam semideuses comparado com o resto da população mundana. Né? Esses são adeptos que respondem diretamente ao Colégio dos Invisíveis, né? Que né, formam parte do governo global, né? E quem quer, né, de novo, né, promover o globalismo e trazer, preparar o governo do anticristo, né? Os Rosacruzes, eles consideram Caim, né, de Gênesis, como sendo o criador dos metais de mais alta ordem, né? E o consideram em alta estima, né? E Tubal-Caim, né, sendo o detentor da teoria plutônica, do conhecimento, né, do deus Pluto, que é Hades, né, na mitologia grega, como, né, sendo o proeminente alquimista, né,
Da mesma forma, né, o bode de Mendes, que é Azazel, né, aquele demônio, está diretamente associado com a alquimia. Né? De acordo com o autor Gardner, né, o emblema dos Rosa Cruz, né, a rosa na cruz, ele descreve, né, na verdade, um dragão encurvado sobre si mesmo, né, sobre a cruz. Então é mais ou menos a ideia do dragão, também do... Ai, que come o próprio rabo, que eu esqueci o nome agora, simbolicamente. Vamos ver se daqui a pouco eu já lembro. Esqueci agora. Que, né, também faz alusão à marca de Caim. Então, o rosacrucianismo está diretamente conectado ao Caim e às 7 ciências corrompidas, né, que foram dadas pelos nefilins, pelos anjos caídos para a humanidade no mundo, né, pré-diluviano, como a gente lê no livro de Enoque. Né? Então, Ouroboros, né? Então, a Rosa Cruz, também o símbolo Rosa Cruz, é uma analogia ao antigo símbolo do Ouroboros. Né? E a palavra alquimia deriva da palavra em árabe alquimia, né? Significa a mão negra. Então é a ciência do Egito, né, a magia negra. Tá? Al separado alquimia, então seria, né, o caminho da esquerda, o caminho do caminho negro, né, é o caminho da mão esquerda, desculpa, é a magia negra. Né? A maçonaria é uma organização preparatória para o Rosa Cruz. Né? Então, o núcleo da maçonaria ela foi nutrido com o crescimento dos Rosa Cruzes, provendo, né, para um grupo seleto dos maçons, né, que foram considerados merecedores, né, de entrar na Ordem Rosa Cruz, da mesma forma como a maçonaria também provê, né, vamos dizer, a estrutura para os iniciados Illuminatis. Né? Então os Rosa Cruz, eles escolhem, né, pessoas dentro da maçonaria, né, aqueles mais místicos, né, aqueles mais aptos, né, e para elevar eles até os altos mistérios da Irmandade. Então os Rosa Cruzes são o ápice da maçonaria. Né? Então, basicamente, né, um maçom chega até o grau 33, ele também é iniciado na maçonaria. Né? E na ordem superior dos eleitos do Illuminati. Né? Então, uma das fraternidades americanas mais conhecidas é a Amorok, que tem aqui no Brasil também. Né? É a antiga e mística ordem da Rosa Cruz da Grande Irmandade Branca, né? Obviamente se referindo ao Illuminati e ao faraó Tutmosis III, né? Era o faraó que reorganizou a escola de mistério egípcia e que originalmente fundou a Irmandade Branca. Então a Amorok acredita que suas raízes incluem, né, a organização do século XVIII da Golden e Rosy Cross, né, da ordem da Rosa Cruz Dourada, e a ordem Hormuz de Alexandria. Né? E os fundadores da Amorok, né, o H. Spencer Lewis e o Savriti Dev, eram, vamos dizer, pessoas que colocavam o Akhenaten como o promotor das suas ideias, né? Enquanto eles declaram, né, que a iniciação Rosa Cruz ela remonta o tempo de Akhenaten. Né? De acordo com o cabalista Neil Silberman, né, os Freemasons e o Rosacrucianismo eles preservam, vamos dizer, esse tesouro, né, de símbolos e de lendas e de ensinamentos, né, que deu, vamos dizer, lugar ao movimento teosófico e tudo que hoje faz parte do movimento New Age, no movimento Nova Era. Né? Então tudo que o movimento Nova Era tem hoje, que foi meio que popularizado, isso, né, a base é a teosofia que vem do rosacrucianismo e da maçonaria, né? E que
E aí a gente vai voltando na história, né? Então, portanto, né, a maçonaria e o rosacrucianismo, eles são responsáveis pela teosofia e pelos movimentos New Age, Nova Era, né, New Age, tá? Então, de novo, se hoje a menininha, a garotinha adolescente, né, acaba vendo no TikTok alguma coisa disso, de Nova Era, ela, sem saber, ela está sendo iniciada por tabela em coisas que, pessoal, remontam aí, né, milênio, tá? Doutrinas de demônios, têm a mesma origem, né? Então, né, os seus membros, eles buscam exatamente trazer essa nova era, que está conectado com a nova ordem mundial, tá? Nova era, nova ordem mundial, tudo. Que é o quê? Para trazer o novo homem, tá? Que é o quê? Novamente é o hibridismo do Nefilim, da mesma forma como no mundo pré-diluviano teve, né, esse hibridismo, né? Eles querem novamente deturpar a criação do homem que Deus fez e transformar o homem em algo que, né, na verdade vai servir a esses seres, a esses demônios, né? Só que, né, Deus, como o Senhor da história, vai interromper esse processo, né? Então todas as organizações gnósticas e panteísticas, né, elas ansiosamente esperam, né, a reencarnação, né, desse líder, né, desse que é Horus, que é Nimrod, né, para ser, né, vamos dizer, o primeiro dessa ordem superior, dessa raça superior, né, que vai ser o anticristo, que vai ser o falso Messias, né? Então essa rede de comunidades que servem, né, a esse propósito é surpreendentemente grande, né, e complexa, e tem uma estrutura hierárquica, né? Então, então todos os trabalhos feitos para, vamos dizer, receber, né, para convidar o falso Messias, né, aquele que o próprio Hitler, antes de se matar, né, avisou aos seus seguidores que esperassem por ele, que eles deveriam servir a ele, né? Hitler, acreditava que após ele viria o Lord Maitreya, né? Então, para, vamos dizer, a vinda do anticristo, esses cultos, né, espúrios, né, eles acreditam que eles têm que preparar a humanidade, que eles têm que, né, trabalhar para, vamos dizer o quê? Receber, né, o anticristo. É óbvio que para eles né, é o Deus deles, né, que vai trazer um milênio de paz, vai trazer o tal do terceiro Reich, né, do terceiro reino, né? E segundo o autor Nova Era, né, a autora, a Ruth Montgomery, né, no livro dela, né, vamos dizer, a vinda da Nova Era, ela fala que serão 1000 anos de paz. Então olha só, como a Bíblia fala do milênio de Jesus, eles sempre, pessoal, vão fazer, né, um contraponto, né? Não, então vai ser 1000 anos de paz aqui, só que do anticristo, né? Então, novamente, o inimigo, pessoal, ele copia, né? Ele falsifica, né, a Bíblia. Então ele fala que esse falso milênio tenta ser um rival para o milênio bíblico, né, que será o reinado de Jesus, descrito, né, no livro de Apocalipse, né? Então, segundo aqui a autora Constance Camby, né, que escreveu um livro chamado A Decepção Planejada, essa é uma conspiração para uma religião universal, né, que vai, vamos dizer, trazer o Messias, o falso Messias global, né, chamado de Lord Maitreya, né, para reinar sobre o governo mundial, né?
Então a gente encerra o nosso vídeo de hoje, pessoal, né? Avançamos mais um pouco, falamos de coisas bem, né, profundas aí. Espero que vocês tenham, obviamente que isso é só, pessoal, tudo isso que eu falei você pode puxar e destrinchar, né? E eu também já falei muito sobre sistemas em outros vídeos, né? Porque essas coisas se comunicam entre si, mas, né, novamente, é um ponto para a gente entender. Eu acho que principalmente para quem, né, por exemplo, é pai, né? E de novo, o que tipo de... Você tem que saber, estar prestando atenção naquilo que os teus filhos consomem, naquilo que até a gente consome, que muitas vezes sem saber, né? Você está sendo influenciado, né? E novamente eles controlam a mídia, né? E eles, né? Há muito tempo, pessoal. Você pega um filme do Metrópolis do Fritz Lang, por exemplo, o Fritz Lang deixa ali claro, né, o que seria o futuro tecnocrático, né? Junto com bruxaria, junto com o pentagrama, tá tudo ali, né? A mão negra, tá tudo ali. Assista o Metrópolis, eu já fiz uma análise do cinema e oculto também, tá aqui disponível no canal. Mas bom, se você vendo esse vídeo, você entendeu que você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador, que existe uma guerra espiritual ao longo da história, pessoal, e a gente está no final dessa história, né? Sabe, a era da igreja está terminando, a dispensação da igreja está terminando, né? A igreja vai ser arrebatada conforme a Bíblia diz, vão ter os 7 anos finais do Apocalipse, né? Vai ter, o anticristo vai, né? Talvez ele já esteja vivo, é claro que ele vai ser possuído por Satanás quando ele realmente, né, se tornar o anticristo. Mas enfim, tudo isso para falar o que você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador, para você garantir a sua vida eterna. Amém? A salvação não vem por magia, não vem por tecnologia, né, como eles falam, por pós-humanismo. Não, a salvação vem por fé, né? Sola fide. A salvação é pela fé, pessoal. Então, eu vou orar e vou convidar você a orar comigo, para você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, amém? E receber o Espírito Santo dele em você. Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim: Senhor Jesus Cristo, hoje eu me arrependo dos meus pecados e eu peço a Ti perdão por tudo aquilo que eu fiz, consciente ou inconscientemente, que me levavam para longe de Ti, Pai. Eu me arrependo hoje, Senhor, disso, e eu faça o caminho de volta, Senhor. O caminho que Tu criaste, Pai, pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário, pela vida que Tu deste, pela ressurreição que Tu, Pai, conquistaste, Senhor, ao terceiro dia, Senhor. Hoje, Senhor, eu Te confesso como o meu único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu ressuscito contigo, Senhor. Eu morro para o velho homem, para a velha mulher, para a velha vida. E eu ressuscito contigo, Senhor, para uma nova vida, Senhor. Com Teu Espírito, Senhor, em mim, Teu Espírito reinando em mim, Senhor. Eu Te convido, Espírito Santo de Deus, seja entronizado na minha vida. Renove, Senhor, a minha mente, Pai, os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha emoção, o meu querer, o meu fazer. Eu quero cumprir a Tua vontade, o Teu propósito. Seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu, Senhor. Seja feita a Tua vontade na minha vida como, Pai, no céu. Obrigado, Pai, que os Teus pensamentos são maiores e melhores que os meus. Os Teus caminhos são maiores e melhores que os meus, Pai. Obrigado, Pai, que Tu tem os Teus pensamentos a meu respeito são pensamentos de paz e não de dano. E obrigado pela salvação, Pai, no dia de hoje. Pela essa nova e eterna aliança, Pai. Que todo pacto, Pai, toda permissão que eu dei para o mal agir na minha vida hoje é interrompido, Senhor. É quebrado, Senhor. Toda a cadeia é quebrada e eu sou verdadeiramente livre, Senhor, porque Tu me libertaste, Pai. Graça eu Te dou pela salvação. Eu peço, escreva meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com sinceridade, né? Esse aqui é o teu passaporte, né? Na verdade não tem passaporte, foi a confissão de fé, né? Mas isso aqui é a palavra, né? A Bíblia é a revelação, né, inspirada por Deus. Então é vivo, pessoal. Né? Jesus é o verbo. Então quando você lê isso aqui, você se alimenta, ele trabalha em você, ele renova a tua mente, né? O verbo que está aqui nesse livro.
Então, isso que eu estou tentando falar é que não é simplesmente letras, né, impressas num papel, pessoal. Isso tem, né, um significado que sai da página e te transforma, é vivo, né, um alimento vivo. Então, compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter uma disciplina de oração, de comunhão com Deus, porque quando você ora, você está, né, comungando com Deus, amém? E busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, para você também ser batizado, né? Agora é um processo, é uma nova caminhada, pessoal, né? Tudo se fez novo. Então, uma igreja que pregue a sã doutrina, que pregue a Bíblia, né? Cuidado com igrejas que se passam por igrejas, mas na verdade são centros de doutrinação, né? De esquerdismo, de lacração de ideologia de gênero, infelizmente. Então, fique atento a isso e também cuidado com seitas, pessoal, né? Que falam, ah, não, nós temos os nossos profetas aqui, né? Que são tão importantes quanto os profetas bíblicos, né? Cuidado, pessoal. Nós trazemos uma nova revelação, né? Tudo isso, pessoal, é anátema, né? A gente não pode esquecer que o inimigo, né, se finge de anjo de luz, né? Se disfarça. Então, né, pergunte, né, qual que é a doutrina de vocês? Vocês acreditam que Jesus é Deus e homem? Né? Se falarem, ah, não é bem assim, agradeça, vá buscar um outro lugar, mas ore, né, peça a Deus, com certeza Ele vai conduzir vocês a um lugar onde vocês vão crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Então, pessoal, a gente encerra nosso vídeo. Novamente lembra vocês dos quadrinhos. Não deixe de entrar em contato para você adquirir esse material feito por grandes artistas, tá, pessoal? Realmente é muito bem feito e, modéstia à parte, as histórias são muito boas, vale a pena demais, tá bom? Horas e horas de diversão, entretenimento e também, né, conhecimento, tá bom? Vai ser um prazer falar com vocês. Uma excelente semana, a gente se vê quinta-feira. Até a próxima. Tchau.